Fala galera, aqui quem fala é o Lopes. Me diz uma coisa, criptomoedas, um caminho para multiplicar o seu dinheiro e o seu patrimônio ou um caminho para você perder tudo? Ainda assim, será que realmente ainda vale a pena você investir em cripto em 2025? A gente tem visto a todo momento, principalmente notícias como essa daqui, em que o Bitcoin tem se valorizado cada vez mais. Ainda esse ano a gente viu notícias e recordes de valorização astronômicas das criptomoedas, principalmente atingindo seus 100 mil e sendo um marco, principalmente para aqueles investidores que ainda nem tinham começado. Isso fez com que muitos que já investiam continuassem aportando, porque acreditam que esse é um mercado consistente, e também aqueles que não investiam começassem a aportar, causando aquilo que a gente chama e sabe que é o efeito manada. Mas será que realmente ainda vale a pena? Posso te dizer que como notícias como essas daqui, ainda hoje, permitem que a gente possa ter a plena consciência de que a diversificação é a chave. Não somente diversificar dentro, por exemplo, da sua carteira brasileira, com ações brasileiras, como também na sua carteira americana, com ações americanas, mas também em criptomoedas, fazendo com que as criptos não sejam somente como uma ação ou um fundo imobiliário que você põe na sua carteira, mas tratá-las como um tipo de reserva, uma reserva de valor que tende a se valorizar ao longo do tempo cada vez mais. Mas a gente também sabe que nem tudo são flores. Assim como há valorizações, as criptomoedas também passam por uma oscilação muito grande. A gente pode perceber isso analisando em curto espaço de tempo o valor de mercado do Bitcoin associado ao real. A gente tende a perceber que essa curva é sim uma curva com muitos picos e muitos vales, te mostrando a total instabilidade muitas vezes desse ativo. Mas como a gente sabe também que todo investimento é a longo prazo, se a gente pegar o mesmo histórico e aumentar o range em tempo, a gente percebe que essa curva tende a ser uma curva quase que exponencial na parte de valorização. Porque se antes a pergunta era entender como funciona o Bitcoin, agora a pergunta é entender qual o melhor momento para entrar nesse mercado. A gente também tem que entender os benefícios que a cripto traz para você. Como a gente já falou aqui, o primeiro ponto é a valorização a longo prazo. É a parte da diversificação, em retirar o seu dinheiro não somente de moedas com lastros, mas também trazer para um universo novo que tem se valorizado a cada ano, mesmo sendo um setor emergente. Ainda tem aqueles casos de pessoas que investiram lá no início no Bitcoin, em cripto, e geraram grandes fortunas e continuam investindo nesse tipo de ativo. Mas como todo benefício, também vem acompanhado dos malefícios em que a gente deve ter atenção. O primeiro deles é a alta volatilidade do preço desse tipo de ativo. O segundo é a exposição primordialmente a bandidos e a pirâmides que muitas vezes te prometem ganhos astronômicos. Além de tudo, temos também a falta de regulação dentro do nosso mercado nacional. Mas o pior de todos os riscos está associado a você entrar em um mercado no qual você não faz a mínima ideia, somente por tentar seguir uma tendência, porque ouviu alguém dizer ou em algum lugar que esse tipo de investimento seria bom para você. Tudo isso faz a gente combinar naquela pergunta: qual o melhor momento para se entrar nesse mercado? Será que ainda vale a pena entrar hoje? Com toda certeza e com todas as notícias e diversos picos de valorização que o Bitcoin tem atingido, eu digo que sim, ainda é um ótimo mercado para você entrar e diversificar sua carteira. Mas antes de você sair correndo, abrir sua corretora e comprar Bitcoin, preciso que você tente ter pelo menos uma boa estratégia. Primeiro passo para você ter uma boa estratégia é você realizar aportes periódicos em uma criptomoeda. Tentar evitar ao máximo entrar no mercado somente quando ele estiver no topo, quando as notícias saírem, quando houverem picos e mais picos de valorização que muitas vezes saem na mídia. E o terceiro ponto é observar os ciclos que essas moedas, que essas criptomoedas passam. Assim como tem picos de valorização e de cristas muito altas, a gente também tem picos de vale em que geram boas oportunidades para você comprar. Mas comece da maneira certa, tá bom? Escolha uma corretora segura. Por exemplo, o Banco Inter. Escolha uma moeda segura, uma moeda com um tempo de mercado já grande, talvez o Bitcoin. Mas claro que isso aqui não é uma recomendação. Eu preciso que a decisão e a escolha parta de você e que não fique somente ouvindo o conselho de outras pessoas. Ainda assim, comece com pouco do seu patrimônio, talvez 1 a 3%, ao passo que você aprende sobre esse novo tipo de mercado.
Sabe que a criptomoeda exige preparo, exige que você entenda primordialmente o que você está fazendo, compreenda o básico, onde você está colocando o seu dinheiro. E por fim, eu acredito que a mensagem que você tem que filtrar de tudo isso é que as criptomoedas não são um mercado para você que quer investir e ter ganhos astronômicos rápido. Você não pode fazer isso, principalmente porque a moeda é muito volátil. Mas para você que tem uma visão de diversificação da sua carteira. Para você que acredita que esse mercado, apesar de ser emergente, tem muito potencial, como o histórico já tem te mostrado. Por fim, galera, eu também sempre convido vocês a conhecer o meu curso, tá bom? O link tá aqui embaixo. Vai lá no meu site, tem um contato, vocês podem tirar todas as dúvidas. Estaremos criando um módulo somente sobre criptomoedas, onde você vai entender qual a melhor estratégia para você começar a investir em cripto. A gente sabe, quando a gente é iniciante, todos os caminhos parecem perfeitos. Mas é importante que a gente saiba que o primeiro passo tem que ser simples, básico, fácil e tem que ser acompanhado de uma progressão, de uma estratégia que vai te levar a ter valorização, dividendos no seu bolso e a tão sonhada liberdade financeira. Valeu, galera, e até a próxima.